Bondoso Pai, nesta manhã tão linda, nós bendizemos o Teu nome, nós já cantamos os Teus louvores, já recebemos uma devocional onde nos inspira a vivermos como um povo pactual, a sermos consequentes a esse pacto e podermos dedicar toda a nossa vida de dia a dia a sermos coerentes com o chamado e com a vocação que temos. Nós bendizemos ao Senhor porque temos mais um tempo para aprendermos da Tua palavra. Por isso, ser gracioso, Senhor, conosco. Apesar do mensageiro, que nós possamos receber a Tua palavra, o Teu sagrado ensino, conforme a Tua sagrada Escritura. E em nome de Jesus, que assim nós Te oramos, nós Te agradecemos. Amém. Queridos irmãos, vamos agora pela manhã abordar o tema, o culto, o nosso encontro pactual. Então, o tema da nossa segunda palestra nos leva a olharmos para o culto como sendo um encontro pactual. Já diz, o nosso encontro pactual. E esse encontro, em primeiro lugar, é um encontro com Deus. Aquele encontro onde o Senhor, Ele nos chama para nos apresentarmos em Sua presença, para Ele se revelar a nós, de modo especial, aquilo que Ele é e o que nós somos. Então, é um encontro com Deus, mas no aspecto do culto público ou do culto familiar, é um encontro também com outras pessoas. Isso é muito importante nós dizermos e não descaracterizarmos essa parte do culto solene, como também sendo um encontro pactual entre o povo, mas com cuidado, de não diluirmos e desvirtuarmos o culto, como se o culto fosse apenas isso, que parece que é o que nós normalmente vemos nos conceitos de culto dos dias de hoje. As pessoas estão indo para o culto para se encontrarem com outras pessoas, porque é bacana, porque ali a minha família foi criada, porque ali eu tenho os meus amigos, porque ali eu vou ter um clube social. Isso é desvirtuar o culto. O culto não desemboca apenas e não se limita a um encontro social da sua agenda, seja do domingo, seja a sua agenda durante a semana. Então, é um encontro pactual, sim, em primeiro lugar com Deus e para Deus, e por consequência, um encontro do seu povo com o seu povo nesse corpo em Cristo Jesus. Então, entendam isso. Agora, nós devemos lembrar aquilo que ouvimos ontem. Deus, Ele nos criou para termos comunhão pactual com Ele. O que é que nós vimos ontem? Nós vimos aquilo que se confessa na Confissão de Fé de Westminster, e eu abro aspas novamente para o capítulo 7, o primeiro parágrafo. Diz assim: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam a obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança, e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido expressar por meio de um pacto. O encontro pactual, ele só é possível porque a condescendência de Deus, Deus ele vem, Deus ele se coloca, ele se fez revelado e ele estabeleceu um pacto que torna possível nós não sermos apenas animais brutos que vamos e devemos servi-lo como Criador, mas também seres conscientes que devem servi-lo com consciência, com uma ligação de amor mútuo, de compromisso mútuo, de fidelidade mútua. O culto em si se torna possível por causa desse pacto que Deus assim quis se servir dele. Novamente, aquilo que S.G. de Graaf falou é a realidade da aliança que torna possível o culto, porque sem aliança não existe religião.
Vocês sabem que a palavra religião, né, religare, é a ideia de você ligar alguma coisa. Dentro de um contexto bíblico, especialmente de Tiago, religião tem a ver com a vida de piedade. Tá certo? Então, novamente, sem pacto não haveria religião, sem pacto não haveria culto a Deus. Deve trabalhar com a ideia de culto em uma relação pactual com o Senhor. Agora, quando a gente olha para as Escrituras, nós vemos que o Senhor Deus, ele manifesta essa comunhão pactual para que nós possamos vivê-la em culto com o homem, usando uma expressão que muitas vezes passa desapercebida de nós. Que expressão é essa? A expressão andar com Ele. Deus, ele é um Deus que ele quer comunhão conosco. Deus, ele é um Deus que nos fez para que andássemos com Ele. Onde é que a gente vê essa primeira parte, essa primeira expressão? A gente vê lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8. Vamos lá para Gênesis 3, 8. Em Gênesis 3, 8, nós vemos que dentro do texto que nos fala sobre a queda, existe uma parte que nos fala que a convivência com Deus era um andar com Ele, que se expressava lá no Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, já havia acontecido a queda, né? Eles ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Ora, nós podemos inferir dessa passagem que era algo praticado por Deus, esse andar com Adão. É claro que antes da queda, Deus, e a gente não sabe os detalhes disso, Deus, ele estava numa comunhão plena conosco. Mas, por aquilo que a gente está vendo das Escrituras, a simples leitura, havia um contato, um certo contato físico, nesse sentido, do Senhor com o homem. Porque Deus andava no jardim. E o que aconteceu? Deus ali, ele se encontrava com Adão para fazê-lo andar com ele. Foi Deus que criou o homem para isso, para andar com o homem. E aí, eu quero lembrar a vocês o seguinte, que Deus, foi Ele que criou o método peripatético de ensinar e manter comunhão. Vocês sabem esse método peripatético? De um cara chamado Aristóteles, já ouviu falar dele? Professor, um grego lá, bem distante. Então, o filósofo Aristóteles, ele apenas imitou Deus quando ele usava o método de passear ao ar livre, andando com os alunos dele, enquanto ele lia e dava as suas aulas, as suas preleções, seja lá nos portais do liceu, seja embaixo de uma árvore. Ele andava com os seus discípulos e ele ensinava os seus discípulos enquanto andava. E por isso que o nome peripatéticos, porque tem a ver com ambulante, com itinerante, e assim ele andava. Então o professor Aristóteles, ele só fez o que Deus ele já fazia com Adão lá no Éden. Quando você estiver estudando filosofia e o seu professor de filosofia achar que era alguma coisa, você diz: professor, Aristóteles, sem saber, possivelmente, ele imitava meu Deus, né? Porque Deus, ele andava. Então, o Senhor Deus, ele fez Adão ser o primeiro peripatético, o primeiro aluno ambulante, o primeiro aluno itinerante. No jardim, Deus, ele ia ao encontro de Adão, Deus, ele fazia Adão ter um encontro pactual com ele, Deus, o Senhor Deus, fazia Adão andar com ele. Então, andar com Deus é algo que a gente tem que ver nas Escrituras.
É o modo que a Escritura ela expressa essa comunhão pactual que deveria existir entre ele, Adão, os patriarcas e seu povo, o restante do seu povo. Você conhece as Escrituras e você pode, já com essa dica que eu estou dando a vocês, entender por que Deus ele fala que Enoque fazia o quê? Andava com Deus. Veja, Gênesis capítulo 5, versículo número 22. O texto nos diz que esse santo, Enoque, andou Enoque com Deus e depois gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 dias. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque, esse profeta do seu tempo, ele tinha uma comunhão profunda com Deus, que era expressada por essa expressão, andou com Deus. Enoque que pregava ao seu tempo a vinda do Senhor. Enoque que era aquele representante profético da igreja, que tinha essa comunhão pactual com Deus e que pregava a todos de sua geração essa necessidade que os homens tinham de se prepararem para se encontrar com esse Deus que nos criou para andarmos com Ele em uma aliança pactual. Enoque fez isso. Não é à toa que Judas cita uma parte de um livro que nós não temos nas Escrituras, mas que diz que Enoque ele já profetizava, falando sobre a vinda do Senhor e a necessidade de preparação do seu povo. Então, andar com Deus. Mas não para com Enoque. O que a Bíblia fala sobre Noé? Veja, Gênesis capítulo 6, versículo número 9. A igreja estava em um mundo decadente. O mundo havia se desviado. Havia uma mistura entre os descendentes da mulher e os descendentes da serpente. Os descendentes da mulher, denominados como filhos de Deus. Os descendentes da serpente, denominados, os descendentes espirituais, como filhos dos homens. E ali, a igreja, no meio desse mundo decadente, só eram 8 pessoas. Às vezes eu sempre falo sobre isso. Por que você fica incomodado se a igreja é pequena em termos da multidão de denominações com muitas e muitas pessoas? Porque Deus pode chegar a um ponto e dentro da agenda de toda a humanidade ter uma igreja só com 8 pessoas. Aconteceu ou não aconteceu isso com Noé? Aconteceu. Ele poderia colocar uma igreja com 7.000, como aconteceu nos dias de Acabe e Jezabel. Também poderia fazer. Mas ali só tinha 8 pessoas. E como é que Deus ele caracteriza essa comunhão pactual com Noé? Versículo 9, Gênesis 6, 9, diz: eis a história de Noé. Não era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E Noé fazia o quê? Andava com Deus. Ora, de novo. E quando Deus ele estabelece uma comunhão pactual, seguindo o pacto da sua graça, com Abrão. Qual a exigência pactual de Deus para com Abrão? Veja Gênesis capítulo 17, versículo 1 a 3. Gênesis 17, 1 a 3. Palavra de Deus, Gênesis 17, diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso,
anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, posto em terra, e Deus lhe falou. E aí segue que Deus falou. Qual a exigência pactual? Anda na minha presença. Por isso que não é à toa que a Bíblia fala aqueles que andam no caminho do Senhor. A vida pactual é uma vida de andar com Deus. Você não fica separado de Deus, você está como um filho andando com o seu pai. Deus assim quis. Deus, na sua trindade, ele era um Deus de comunhão, ele vivia lá na eternidade sem precisar de nada e de ninguém. Estava muito bem, mas na sua condescendência, na sua misericórdia, ele quis criar uma bicharada para ele ficar junto com ela, e dentre essa bicharada não saiu um símio, não. Ele fez um homem à sua imagem e semelhança e disse: esse aqui eu quero que ele seja a minha imagem e semelhança, para que eu possa assim refletir a minha pessoa nele e ele ao mundo, e eu possa andar com ele. No pacto, Deus chama-nos a andar com Ele. Ele restaura aquilo que o pecado ele quebrou, a caminhada que nós tínhamos com Deus. Lembre-se do que o Senhor ele fala por meio de João, lá no capítulo 1. Ele vai dizer que a vida estava nele, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que aconteceu? Os homens se separaram desse andar de Deus e a morte chegou. Deus, ele nos chamou a andar com ele. E não andar com ele significa o quê? Morte. Crianças, algum morto anda? Só em Walking Dead, né? Não existe zumbi. Só vivo anda. Então Deus, ele anda. Então veja, do tempo da palavra de Deus, em Adão, aos patriarcas, essa comunhão se expressava em andar. Agora, quando a gente chega na formação do povo de Israel, o que foi que Deus manifestou durante esses 40 anos depois tirou o povo do Egito? Deus, ele fazia o que com o povo? Ele andava com o povo. Durante todo o tempo o Senhor estava. Havia até um mandamento bem interessante, né? Que Deus ele estabeleceu em Deuteronômio capítulo de número 23. Deuteronômio 23. Deixa eu ver cá. Sobre a limpeza do acampamento. Lembram desse aí? Lembra, né? Sei que você lembra. Então pegue aquela ferramentazinha, se for aqui para o mato. Capítulo 23, versículo número 12. Diz assim: 23, 12. Também haverá um lugar fora do acampamento, para onde irás. Dentre as tuas armas terás um porrete, e quando te abaixares fora, aí você imagina o que a pessoa faz abaixada fora nesse lugarzinho, cavarás com ele, e volvendo-te, cobrirás o que defecaste. Por quê? Porquanto o Senhor, teu Deus, anda no meio do teu acampamento, para te livrar e para entregar-te os teus inimigos, porquanto o teu acampamento será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Deus ele andava com o povo, mas ele não só andava com o povo, ele andava no meio do povo.
E Deus, higienicamente, dizia: não faça o que você tem que fazer no meio, porque... Mas é claro, Deus não ia pisar onde... Mas isso era a certeza de que você tinha que ser santo, que Deus não gosta de imundície, e que Deus está no meio do seu povo, e Deus anda no meio do seu povo. Então vejam, irmãos, quanto andar, né? A gente está vendo aqui. Quando Deus, em Isaías e no Novo Testamento, ele revela a vinda do Messias, como Deus ele diz que se chamará o seu filho? Emanuel. Por quê? Porque eu sou o Deus que moro, estou com o seu povo, né? Deus conosco. Andar com Deus. Toda essa ideia de andar é para nós chegarmos até onde? O culto. Pois, o que é o culto? O culto é o encontro com o Deus que anda conosco e está conosco e nos faz andar com Ele. Ele é aquele Deus que manifestou isso quando Ele estabeleceu o quê? Tabernáculo. Claro que no templo ele se coloca no meio, mas ele estava andando com o seu povo, a presença dele no tabernáculo, e ele estava no meio do seu povo quando ele institui o templo. E quando Jesus ele vem, o que acontece? Esse Deus ele tabernacula com o seu povo. E ele anda, é o Deus que estava andando em Israel, Jesus, com o seu povo, trazendo homens para andar com Ele, fazendo assim aquilo que Ele é, o Emanuel. E quando Ele é assunto aos céus, depois da sua ressurreição, Ele envia o seu Espírito Santo para estar conosco e em nós, e nos fazer o quê? Seu templo. Então Ele anda conosco. O que é o culto? O culto é esse encontro pactual com esse Deus que anda conosco. E Ele nos criou para isso, como nós vimos. Ele nos criou para andarmos com Ele, para termos comunhão cultica com Ele. E quando ocorre a queda, Ele nos redime para servi-lo como servos, adoradores, e assim recuperando a sua propriedade exclusiva, a igreja. Quando você pensa em redenção, você deve pensar: qual o propósito da minha redenção? Lá em Êxodo capítulo 4, versículo 22 e 23, nós temos Deus, Ele estabelecendo a mensagem que Moisés deveria entregar a Faraó. Mas vamos para o versículo 21. Êxodo 4, 21. A palavra do Senhor diz: disse o Senhor, Yahvé, a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Imagina só como Deus quer mostrar a glória dele, né? Ele diz: vai e fala, Moisés. Moisés fala a Faraó. Diz a Faraó: deixa o meu povo ir. Aí Deus vai dizendo: mas eu vou fazer sabe o que com ele? Eu vou endurecer o coração dele. Ele não vai deixar o povo ir. Moisés não fica: mas Deus, por que tu faz isso? Para quê? Ele sabe, né? Deus está dizendo: porque eu quero manifestar a minha glória em Faraó. Para isso mesmo eu levantei, para mostrar a glória. Quem é Deus? Sou eu. Mas não tem que questionar muito quando Deus diz: faça isso. Ainda, mas por quê? Não, por que nada? Só faça. E assim aconteceu. Ele recebeu essa palavra. Ele, como acontece, por exemplo, com Jeremias, ele sabia muito bem que a eficácia da pregação não é somente resultados positivos, né?
Resultado negativo ia acontecer. Ele iria falar e Deus dizer, endureça, Faraó, seu coração. Faraó ficar duro, coração. Tá. No versículo número 22, tem o conteúdo da mensagem. Dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Ora, é claro que havia outros povos antes de Israel. O Senhor já falou isso no Deuteronômio. Toda a terra dele, todas as nações. Mas só Israel foi a nação adotada. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Aqueles que o Senhor escolhe. Ele escolheu, ele adotou Israel. E quando eu falo Israel, é claro, estou falando da igreja. Deus, ele dá os privilégios pactuais de primogenitura a quem? A Israel. Então ele fala a Faraó: Israel é meu filho, meu primogênito, é o herdeiro de tudo aquilo que eu criei. Ele tem essa primogenitura. Ele é meu. O que é que você tem que fazer? Deixa o meu povo ir. E aí a gente tem aquela conexão, porque a 10ª praga era o quê? A morte de quem? Dos primogênitos. Deus, ele está dizendo: você quer tomar o meu primogênito? Eu vou tomar todos os seus primogênitos, até da bicharada de vocês. E vocês vão ver o que é bom. Tudo bem, aqui é o conteúdo. Mas veja, versículo 23. Qual o objetivo da redenção? Digo-te, pois, deixa aí meu filho, para que me... Por que você foi redimido? Para servir. Dr. Jalbic, ele conta uma história muito bacana. Dr. Jalbic, ele disse que quando ele tinha 9 anos de idade, estava lá na cama e entra seu irmão mais velho, James Bick, e diz: Joel, eu compreendi o motivo da nossa existência. O Joel Bick, né? Qual? 9 anos de idade. Qual? Servir. Servir é o objetivo da nossa existência. Ele: como assim? Veja, diz James, Deus nos criou para quê? Para servi-lo. Não é? Foi. Servi-lo e servir também ao próximo. Então, tudo em nossa vida resume-se a serviço. Nosso objetivo criacional, serviço a Deus em primeiro lugar, ao próximo, como a nós mesmos. Nosso objetivo redentivo, serviço. Servir a Deus e servir ao próximo. Serviço. Job contou isso. E a gente não para pensar, né? Mas esse jovem, na época jovem, James, ele estava pegando isso que está aqui em Êxodo. Porque a palavra sirva aqui, a palavra traduzida como sirva, para quem sirva, ela é usada nas Escrituras para descrever o serviço de um escravo ou de alguém sujeito a um senhor, ou também de um servo adorador. Então, o Senhor, ele nos redimiu para podermos servi-lo como adoradores. A sua redenção tem por esse fim. A nossa redenção é para o serviço de adoradores ao Senhor. Se o Senhor, ele nos redimiu mediante o precioso sangue de Cristo Jesus, nós temos um chamado para adorá-lo com todo o nosso ser. Coração, alma, entendimento, força, com tudo o que somos, com tudo o que temos, com tudo, até mesmo com um beber de uma água, como também com um comer. As coisas mais básicas. Devemos manifestar de domingo a domingo essa realidade pactual
e que somos chamados para esse serviço de adoração. E por isso eu achei muito importante, não combinei com o pastor Alberto, ele pegar o Salmo 50. Porque o Salmo 50, em outros aspectos, ele vai falar que o nosso culto é debalde. O nosso culto, especialmente no dia de descanso, no sábado, com todas as ofertas, com todas as manifestações, podem estar precisos conforme o princípio regulador do culto. Mas se durante a semana eu vivo uma vida em pensamentos, em palavras, em ações, em comunhão com outros, que me associa às ações que Deus ele abomina em sua lei, o meu culto é vão. E pior do que vão, é abominável ao Senhor. E por isso Deus ele nos chama. Espera aí, vem cá. Salmo 50. A gente vai chegar a isso. Então veja. Então nós podemos dizer que esse culto a Deus é um encontro pactual. E eu estou falando do detalhe do culto solene, do culto público, tá? Estou colocando sobre esse detalhe. É um encontro pactual com Deus. E esse encontro pactual com Deus, ele deve ter preparações pactuais. Tá certo? Vamos começar agora a pensar nas preparações para que o meu culto, que é esse encontro pactual com Deus, ele seja assim conforme a vontade deste Deus que me chamou, me criou e me redimiu para o serviço cultico a Ele. Vamos pensar na sua adoração agora, individual, familiar e pública, tá? Você já entendeu que quando Deus ele convoca a igreja para estar no culto aos domingos, por meio dos presbíteros, é um chamado para você se apresentar à presença dele, tá? Para você andar com ele em adoração todo dia, mas para você ali estar na presença dele. E isso depende da sua adoração individual. Quando você pega a Confissão de Westminster, você vai trabalhar em cima de o culto particular, individual, o culto familiar e o culto solene, correto? Temos essas manifestações de adoração. Então, sobre o culto ou adoração individual, é você, indivíduo, como tem sido durante a semana? Você está aqui no sábado, passou-se, chegamos ao final de semana, amanhã começa a semana, por isso que não diga que domingo é final de semana, domingo é início de semana. E você olha agora para a semana, desde a sua segunda-feira, e para pensar, como foi a minha vida individual com Deus? Como foi o meu andar com Deus? Quantas vezes eu parei de fato, eu dizer assim, Senhor, eu vou dobrar os meus joelhos, ou vou botar minha face no chão, ou vou ficar sentado, ou vou ficar em pé, e eu com um tempo de conversa contigo. Um exemplo. Essa semana, além desses tempos devocionais individuais, de conversa particular com Deus, quando foi que você abriu a boca de Deus para ouvir Deus individualmente falar com você? Quem é a boca de Deus, além da pregação? A palavra de Deus. Quantos versículos você meditou essa semana? Para Deus falar para você o que você deve pensar, o que você deve falar, o que você deve viver. Quantas vezes? Quantas vezes você abriu as suas redes sociais e quantas vezes você abriu a sua Bíblia? Isso é uma realidade. Para falar com Deus e Deus falar com você. Como é que está a sua vida individual? Com Deus. O seu andar particular com Deus. Ah, pastor, mas eu trabalho, eu tenho que ralar e tudo. É? Tem um cara que a gente conhece bem, é o Martinho Lutero, né? Lutero, ele chegava e dizia, amanhã eu tenho muito trabalho. Então eu tenho que acordar o quê? 2 horas antes.
para poder orar com Deus. A gente faz algo contrário ao adultério, muitas vezes. Bom dia, Deus, tudo bem? Como é que vai? O senhor vai bem? Tal, só que vai vestindo a roupa aí. É muito bom. Não é assim que a gente faz? Muitas vezes. Mas o que é isso, se não uma quebra dos nossos deveres pactuais? Como indivíduo? Na verdade, meus irmãos, nós temos que nos arrepender, porque muitas vezes, não poucas vezes, somos negligentes nas nossas responsabilidades individuais, pactuais, e nós queremos apenas já saltar da nossa vida pactual para a nossa vida em adoração pública. Isso é a realidade, não é, irmãos? É. E devemos nos arrepender diante de Deus. Dizer, Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos porque individualmente nós não temos andado contigo. Individualmente não temos vivido uma vida de comunhão pactual com o Senhor. Agora pense. Adoração individual, vida de comunhão individual. Pense na adoração familiar. Aí que o negócio fica feio. Porque aquilo que nós vivemos como indivíduo, a gente reproduz onde? Na família. É claro que existem solteiros aqui. Existem casais apenas que não têm crianças. Mas Deus salvou vocês para que quando vocês fossem constituídos família, porque é marido, esposa, sua prole, você fosse uma família de adoradores. Quando Deus ele chegou a Faraó e disse, deixa meu povo ir para que me sirva, Deus ele não pensava apenas em indivíduos. Deus ele pensava em famílias inteiras. Porque ele é Deus de pai, de filhos, de gerações e gerações. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E qual a realidade de muitas vidas hoje? Os casais se casam e a vida devocional é algo que não está rolando dentro do casal. Eu vou deixar para que quando chegar os meninos a gente... Está errado. Se você não faz isso individualmente, quando casar, tem que corrigir, por favor, porque você não fará isso quando seus filhos chegarem. Pergunto a vocês, é claro, cada família tem as suas realidades, mas que pelo menos vocês tenham que ter, durante o dia, um momento com a sua família para as devocionais. Quando as crianças são pequenas e os pais têm condição de poderem estar em 3 refeições, ótimo, se você faz algo simples, como por exemplo, quando sentar à mesa, você abrir a palavra de Deus, você dá uma breve explicação, dependendo do tamanho das crianças, a idade das crianças, você orar com elas e partir para a refeição, ou depois da refeição, não importa. Isso é uma boa prática para as devocionais. Às vezes, quando as crianças estão crescendo e chegam na adolescência, um está estudando no horário, se usa escola, outro não, outro está no trabalho, mas você estabeleça um momento com a sua família para que você esteja sentado. E você, homem, se você é casado, se você tem uma família com o esposo servindo ao Senhor, dirija isso e você apresente isso e conduza essa adoração familiar. Porque sem uma vida semanal de adoração familiar, o culto também não vale nada. Porque a minha vida individual como adorador, a minha vida familiar como adorador, ela desemboca naquilo que é a coisa mais natural na relação pactual, que é o culto no dia do Senhor. E por isso você vê que muitas vezes dentro da igreja, especialmente os filhos da aliança, parecem peixes fora d'água dentro do culto. Porque durante a semana, os seus pais, eles não estão educando os seus filhos, disciplinando os seus filhos para eles serem adoradores. E quando eles chegam no domingo, o culto se torna uma espada. Sabe o que é uma espada?
algo longo e chato. É verdade ou não é? Porque é onde que os seus filhos eles aprendem a ficar parados, ouvindo a palavra de Deus. Você acha que é no culto de domingo? Onde é que o seu filho aprende a reverentemente fechar o olhinho, juntar as mãozinhas na hora que o ministro da palavra, os presbíteros vão dizer, vamos orar, congregação? Você acha que é onde? No culto do domingo? Onde os seus filhos eles aprendem a cantar os salmos e os hinos? Você acha que é no culto de domingo? Onde então os seus filhos eles vão aprender os valores do que eles são como povo da aliança? Se o domingo para ele, porque na sua casa você não está tendo uma vida familiar de adorador, quando chegar no domingo ele vai se sentir o quê? Ele vai se sentir fora dessa realidade, porque a sua vida familiar está fora da realidade pactual. É ou não é a verdade, irmãos? Não adianta você cobrar dos pastores da igreja que eles façam um milagre para que os seus filhos e filhas pequenos estejam no dia do Senhor, entendendo o que se prega, orando na hora certa, manifestando reverência no culto. Se durante a semana você, eu, estamos sendo negligentes como família pactual. Não ache que é culpa dos pastores, quando eu falo pastores, é ministros da palavra e presbíteros. O fato do seu filho não querer ir ao culto no dia do Senhor, o fato do seu filho não prestar atenção na pregação, o fato do seu filho não sentir prazer no cantar os hinos e salmos do Senhor, essa responsabilidade, em primeiro lugar, é sua, papai e mamãe. Porque o seu filho e a sua filha, eles não precisam de empurrão externo para ferirem a aliança. A natureza corrompida deles já é suficiente para que eles possam viver uma vida contra o culto a Deus e quebrando o pacto do Senhor. E Deus coloca sobre nós essa responsabilidade pactual, familiar, de estarmos vivendo a semana inteira como famílias adoradoras, para que quando chegue no dia do Senhor, na assembleia solene, na convocação, aquilo seja um ambiente natural e familiar para os nossos filhos. Compreende isso? Eu gosto muito, vocês sabem bem, né, do Catecismo de Heidelberg. E veja como o Catecismo de Heidelberg, ele coloca para nós a observação do dia do Senhor. O dia do Senhor 38 do Catecismo de Heidelberg. Dia do Senhor 38 do Catecismo de Heidelberg. Aqui nós temos a instrução sobre o que entendemos acerca do quarto mandamento. É muito mais sucinto do que os padrões de Westminster, mas é a mesma natureza, tá? Veja aí. O que Deus exige. Na exigência do quarto mandamento, nós temos a explicação em 2 parágrafos. O primeiro parágrafo tem a ver com os nossos exercícios públicos no dia do Senhor, né? Então veja, a primeira parte tem a ver com as nossas exigências públicas. Qual a primeira parte? Primeiro, que o ministério do Evangelho e as escolas cristãs sejam o quê? Mantidos. Então, o cumprimento do quarto mandamento,
ele nos chama a responsabilidade de que por meio das nossas ofertas, nós possamos assim estar mantendo o ministério do Evangelho e a estrutura que fornece os homens que executam esse ministério. As escolas cristãs, aqui é uma referência aos seminários, certo? E, continuando, que eu, especialmente no dia de descanso, seja diligente em ir à igreja de Deus, para ouvir a palavra de Deus, para participar dos sacramentos, para invocar publicamente ao Senhor e praticar a caridade cristã para com os necessitados. Aí você também tem o porquê de você dar as suas ofertas, para que a diaconia, por sua vez, ela possa fazer o quê? Socorrer os necessitados. Isso se expressa em base em quê? Claro, em muitos mandamentos do Antigo Testamento, mas especialmente naquilo que Jesus praticou. O que é que Jesus fazia no sábado também? Curava enfermos. Então, nós temos esses exercícios públicos em obediência ao quarto mandamento. E se quiser mais detalhes, por favor, vá ao Catecismo Maior de Westminster, o Breve Catecismo, você vai ter mais detalhes. Agora tem os nossos deveres, as exigências particulares que eu devo ter, individual. Veja a segunda parte. Que em todos os dias da minha vida eu cesse as minhas más obras. Isso fala de quê? Mortificação para o pecado. Quando? Só no dia do Senhor? Não, todos os dias da minha vida. Veja o Salmo 50 que o pastor leu. Todos os dias da minha vida. E o que é que eu faço? Eu cesso, eu mortifico-me para o pecado. Eu já recebi o poder por causa da ressurreição de Cristo. Eu tenho o Espírito Santo. Eu posso combater a minha velha natureza. Eu posso lutar contra tudo aquilo que vai ferir o pacto de Deus. E que eu faço o quê? Deixe o Senhor operar em mim por seu Espírito e assim começar nesta vida o descanso eterno. Então, durante a semana, eu mortifico-me para o pecado, mas eu estou vivificado para que, pactualmente, o Espírito esteja trabalhando em mim pela palavra, me santificando, para que eu, nessa vida, já esteja desfrutando do descanso que Cristo já conquistou para nós, que é o nosso sábado. Ora, veja como se encaixa tudo para que nós entendamos o culto como esse encontro pactual. A minha vida individual, a minha vida familiar, ela tem que desembocar numa vida pública de adoração, porque eu hei de me encontrar com Deus. Eu hei de me encontrar com Deus. Eu vou assim começar a minha semana em um dia inteiro, onde Deus ele separou, santificou, abençoou, para que ele se revele a mim, diga: meu povo, venha à minha presença, meu povo, veja quem eu sou o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus mantenedor, sustentador dos céus e da terra. Eu sou o Deus que te redimiu, para que você esteja comigo, andando comigo, todos os dias, como meu povo, em comunhão, em aliança. Todos vocês, pais e filhos, comigo. Então, uma aplicação para nós. Como nós, povo da aliança, temos nos preparado e guardado o dia do Senhor e os cultos ao Senhor. Como? Reflita sobre isso. Eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que mudar a minha vida. Nós temos que mudar a nossa vida. E quando nós olhamos para a nossa vida semanal, nós vamos ver que o que nos distingue muitas vezes daquele seu amigo e família descrente
é porque eles se deslocam no domingo da sua casa para ir para o culto. Não é assim? Por que você vai para a igreja? Não. Você é chamado a estar se preparando para se encontrar com o Senhor e provando dia em dia esse descanso. Precisamos reformar a nossa vida. E isso é muito mais do que ter símbolos de fé bonitinhos, teologicamente corretinhos. O nome, Igreja Reformada em Ebenezer, Igreja Reformada em Blumenau. Devemos fazer jus àquilo que Deus Ele quer conosco no domingo e no culto, e fazer jus isso durante todo o dia de nossa vida. Você precisa, e eu preciso, nos autoexaminar. Nos autoexaminarmos, né? Não é só na hora da ceia. É durante toda a nossa vida. Que o Senhor derrame sobre nós arrependimento sincero, verdadeiro. Que o Senhor nos livre de um legalismo, onde somente temos o culto bonitinho, ajustadinho, na caixinha confessional, e durante a semana estamos vivendo de modo a tornar os nossos cultos abomináveis ao Senhor. E saiba que isto você deve fazer, essa reflexão de quebrantamento, olhando para Cristo. Porque Cristo, Ele cumpriu o sábado. Cristo, Ele obedeceu tudo o que diz a lei de Deus para que nós, eu e você, ao vivermos a nossa vida de domingo a domingo, com as nossas fraquezas, com as nossas falhas, com as nossas atitudes que quebram a aliança, para Ele dizer: Pai, veja bem, Pai, eu cumpri ativamente toda a lei para que este teu servo, esta tua serva, esta família, ela diante de ti seja recebido como perfeitos, e que o culto deles, mesmo que durante a semana eles tenham falhado, eles não tenham cumprido, não tenham orado como deveriam, não tenham lido a tua palavra como deveriam, não tenham se santificado como deveriam, mas eles pudessem aqui estar no dia do Senhor, na santa convocação, diante da tua presença e sendo recebidos como filhos adoradores e servos adoradores. Eu morri por eles, Pai. Você, quando orar e reconhecer os seus pecados, quanto à quebra pactual, ao encontro pactual, não esqueça de falar daquele que é o mediador do pacto e se esconder dentro dele, para que você também não caia num erro de achar que será o seu precisionismo que vai lhe justificar diante de Deus e tornar o seu culto acessível, aceitável. O culto aceitável a Deus é por causa de Jesus. Ok? Vamos seguindo. Agora, a gente está trabalhando sobre culto e encontro pactual. A primeira coisa que eu queria salientar aqui é que quando você tem o dia do Senhor, esse dia do Senhor é para descanso físico, tá? E dedicação a exercícios espirituais, ok? Você tem que descansar também fisicamente. E quando ocorre o culto, esse culto, ele é uma santa convocação. Você vai ver isso lá em Levítico 23, por exemplo, né? A expressão santa convocação. É o próprio Deus chamando você para se apresentar diante dele, com o seu povo, em santos ornamentos. E como é que Deus, ele convoca a gente? Por meio de quê? Vem uma voz lá do céu e diz: acorde de manhã,
Vá para a igreja. Escove os dentes antes. Tome café. Não. Por meio da convocação dos presbíteros. Você sabe quando os presbíteros eles dizem assim: irmãos, culto ao domingo, o Senhor nos chama para apresentar na presença dele. Quem é que está falando ali na boca daqueles homens? Deus. Não é o pastor Alberto, não são os presbíteros da igreja que estão dizendo: assim é tão bom, né, irmão? Vem aqui para o culto, beleza e tal. Não, é Deus. E por isso, nós devemos entender, é uma convocação de um encontro pactual, Deus por meio dos presbíteros, convocando a igreja. Aí eu pergunto a você, quando você desobedece a convocação de participar do culto, a quem você está desobedecendo? A Deus. E por isso que, quando os presbíteros eles chegam para visitar as famílias, e especialmente nas visitas para correção, de famílias que estão faltando ao culto, os presbíteros não vão chegar a dizer: mas meus irmãos, vocês estão nos desobedecendo e dizendo a nós, faltando o culto, e está dizendo a nós, assim, não vamos para o culto quando quisermos. Não. Os presbíteros vão chegar com a palavra da aliança. Eles vão chegar: filho, em primeiro lugar, Deus, Ele te criou como Salvador, como Deus Criador, sustentador e o Redentor teu, e tu tens que adorar Ele. E filho, quando você não vai ao culto, o que é que você tem que fazer? O que é que você está fazendo? Você está quebrando o quarto mandamento. Mas não só o quarto mandamento, você está quebrando também o quinto mandamento. E você vai convocar esses crentes que estão faltosos ao arrependimento com base em quê? No mandamento, porque eles não estão entendendo que quando eles faltam ao culto ao Senhor, eles estão não obedecendo a Deus. Entenderam? Você deve se levantar no domingo de manhã para ir ao culto porque você ama a Deus. E como você ama a Deus, quem ama obedece. Você vai ao Senhor. Chegar para os seus filhos e dizer: filhos, vamos para o culto ao Senhor, porque o Senhor nos chama, e Ele está nos chamando por meio da boca dos seus presbíteros. Vamos nos apresentar ao Senhor. Então o culto é esse encontro pactual que Deus nos convoca por meio dos seus presbíteros, para que nós nos apresentemos diante dele e o adoremos. Um outro detalhe é que o culto é uma conversa pactual entre Deus e o seu povo. A gente sabe muito bem que hoje o modelo de culto é mais um modelo baalista, né? Baal. É o homem que vem se apresentar e... Não sei se é aquela música de circo, né? Vamos apresentar uma coisa para Deus. Quem sabe Deus ele vai lá no trono dizer: olha... aquele balé ali está massa, me chamou a atenção. Serafim, vocês estão muito fracos aqui, aquele balé ali está legal. Outro vai chegar e no próximo culto, surpresa, ninguém sabe o programa litúrgico, porque você tem que mudar a liturgia. Cada domingo é feito um camaleão. Você vai mudando a liturgia da igreja, porque você tem que trazer algo interessante para Deus. Na verdade, muitas vezes não é para Deus, é para quem? Os visitantes. Para as crianças, para os adolescentes, para os idosos. A gente sabe disso. Mas se disfarça como se fosse para Deus. O que é que acontece? Você, quando se apresenta no culto, saiba que Deus ele quer uma conversa com você. Deus fala e o seu povo responde. E por isso o serviço de liturgia, que é uma conversa é isso, é dialogal. Deus fala, o seu povo responde. Os elementos do culto, eles têm que ser ordenados biblicamente e existirem biblicamente para que essa conversa pactual ela exista.
O culto hoje é o homem falando coisas para Deus, tomando Deus, o lugar de Deus. E não há uma conversa entre Deus. Ou é o homem chamando a atenção para si e falando de si para Deus, e nós sendo obrigados a ouvir, e Deus calado, e não uma conversa. Então os elementos de culto, eles devem, e a liturgia de culto, devem o quê? Manifestar essa conversa. Em muitas igrejas reformadas você tem o quê? Depende da ordem. A ordem é algo que a natureza e as circunstâncias, né? A ordem, não os elementos, determinam. Vai ter igrejas que vão chamar uma invocação, tem que ter uma invocação, a forma não importa muito, sendo bíblica, claro. Nas igrejas reformadas, por exemplo, nós temos uma prática de, quando começamos o culto, nós atendemos um voto. Esse voto se chama um voto de confiança. Se pergunta: amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O liturgo faz isso. Essa convocação de voto, o liturgo está representando Deus. Está convocando a igreja a declarar a sua confiança só no Senhor. E a igreja, no voto, responde com o Salmo 124, 8. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Deus, ele perguntou: onde está o seu socorro? E a igreja, na conversa pactual, ela diz: o meu socorro está em o nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Depois, na liturgia que deve representar essa conversa pactual, a igreja responde com um cântico, com um salmo. Depois, Deus, ele vai nessa conversa pactual e falar à sua igreja com os mandamentos. Na liturgia nós temos os 10 mandamentos sendo lidos, pelo menos em uma liturgia. Eu estou dando a minha experiência, pastor, porque eu não conheço dos irmãos aqui, mas em princípio e espírito eu sei que é a mesma. E quando Deus ele fala com os 10 mandamentos para nós, ou os mandamentos que o liturgo possa achar e colocar por bem a igreja responde com oração confessional, de contrição, com um cântico pedindo perdão. E depois Deus responde isso com a sua declaração de absolvição. E a igreja mais uma vez ora nessa conversa pactual dizendo: Senhor, dá-me a tua palavra pregada. E Deus vem e fala com a igreja por meio da pregação. E a igreja ora a Deus dando graças por essa pregação, ou louvando a Ele com um cântico. E depois Deus é aquele que tem a palavra final no culto, despedindo a sua igreja com uma bênção, seja a bênção de 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, ou a bênção araônica de número 6. Então vejam, os elementos de culto, eles devem ser bíblicos e eles devem manifestar essa conversa pactual entre Deus e o seu povo. Por isso tem razão cada elemento de culto no culto, né? Cada elemento de culto. Por isso tem que ter razão bíblica a liturgia ser formada da forma bíblica. Não é o homem o tempo todo falando, mas é Deus falando e o seu povo responde. Ora, a gente fala sobre o culto, que é esse andar de Deus conosco, de modo coletivo, né? Para isso Ele nos criou, para isso Ele nos redimiu. A gente fala do culto como esse encontro pactual entre Deus e o seu povo. Nós falamos de Deus como sendo aquele que convoca-nos para esse culto por meio da boca dos seus presbíteros, nos chamando. Nós vimos que é, de fato, pecaminoso quebrarmos o dia do Senhor não vindo ao culto, não participando do culto, e que isso deve haver uma preparação semanal, uma preparação individual, uma preparação familiar, para que assim o nosso culto tenha razão de ser e seja aceitável diante de Deus. Nós estamos aprendendo que assim Deus está conversando conosco quando Ele se encontra conosco no culto ao Senhor. Agora, a palavra da aliança deve ser sempre a norma
para este encontro pactual. Rapidamente, para chegarmos ao final. 4 mandamentos são ligados diretamente ao culto. Indo lá para Êxodo capítulo 20, os 4 primeiros mandamentos. As 4 primeiras palavras da aliança que estão lá na primeira tábua da aliança. Então, rapidamente. O culto a Deus, para ser esse encontro pactual, ele não pode ser feito a outro Deus. Pastor, isso é óbvio, né? É óbvio, né? É óbvio, não pode ser feito a outro Deus. Mas se é tão óbvio, por que Deus colocou o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim? Porque Deus é o mestre da obviedade. Ele sabe que os nossos corações são o quê? Fábricas de ídolos. Nós podemos muito bem dizer que amamos a Yahvé, e eis aí o Elohim que nos tirou do Egito, apontando para quem? O bezerro de ouro, né? Então veja que o óbvio é bom. Não pode ser a outro Deus. Só ao Deus que te resgatou, só ao Deus que te criou, te resgatou e que se revelou a ti em Cristo Jesus. Primeiro mandamento, fundamento, é a Deus o culto, é só a Ele. Não há cabimento a outros deuses que não são só Deus. O segundo mandamento, ele vai falar sobre os elementos de culto e o modo de adoração de culto. Aqui é aquilo que nós temos como princípio regulador do culto, é o segundo mandamento. Tem a ver como eu devo adorar a Deus. Eu devo adorar a Deus não por meio de imagens de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, etc, etc, etc. O culto, ele não pode ser o culto da sensualidade, dos sentidos humanos. O culto, ele tem que ser determinado por Deus, os seus elementos, o seu dia especial de culto, o seu modo de ser adorado. É o modo que Deus determina. Onde nesse culto Deus é o centro e a sua palavra é o centro. Onde no culto verdadeiro e pactual de Deus, somente aquilo que é ordenado deve estar nele, e não aquilo que vem à nossa imaginação. Então vamos pensar, nós sabemos bem que a igreja se corrompeu antes da reforma e colocou todo tipo de quinquilharia, substituindo, por exemplo, a pregação por ídolos, não é? Por imagens de escultura. Porque Gregório dizia, como é que um ignorante, né, uma pessoa que não sabe ler, poderá entender as profundezas do Evangelho? Então o ídolo, a imagem, né, ela vem como um livrinho para ignorantes. O que Gregório estava fazendo? Quer ser mais sábio do que Deus, né? Pragmático. Veja que muitas vezes o culto é mais gregoriano do que bíblico hoje. Vejam as imagens de Jesus nas Bíblias de ilustração para os nossos filhos. Veja essa discussão sobre esse filme chamado Chose, né? Eu não assisti, porque... E veja até que muitas pessoas respeitáveis que nós amamos e que confiamos no Senhor estão dizendo, não, aquilo ali é nada demais não, uma pessoa representar Cristo e a imagem dele. Cristo é Deus ou não é Deus? Nós podemos fazer imagem de Deus? Então por que há cristãos reformados que adotam imagens, supostas imagens de Cristo? Não, mas ele foi homem. Então está certo, você está dividindo a natureza, separando a natureza divina da humana. E outra, é uma fake imagem, né? Porque Jesus, qual é a altura dele? Qual o peso corporal dele? Qual a cor da pele dele?
Pais, prestem atenção sobre isso. O culto a Deus e o modo de adoração a Deus tem que ser determinado por Ele. Nós não precisamos de imagens de Deus, imagens do Filho, nem imagens do Espírito Santo, para que assim possamos adorá-lo de forma consciente, intelectiva. Porque quando Deus ele fala o segundo mandamento, ele explica o segundo mandamento lá em Deuteronômio capítulo 4, e ele vai dizer em Deuteronômio capítulo 4, ampliando assim aquilo que ele ordenou no segundo mandamento, dizendo as seguinte forma de palavra. Deuteronômio 4, 9. Então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, lá no Sinai, quando o Senhor me disse: reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao meio dos céus, e havia trevas, e nuvens, e escuridão. Então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém além da voz não viste aparência nenhuma. No culto a Deus, o culto ordenado segundo o segundo mandamento, conforme o segundo mandamento, a voz de Deus deve trazer a nós todo o ensino e tudo aquilo que nós precisamos para viver com Ele, andar com Ele, cultuá-lo nesta vida. Então, o culto, de modo algum, ele deve ter manifestações visíveis, não autorizadas por Deus, para nos conduzir nesse encontro pactual. Terceiro mandamento, ele vai falar sobre a honra do nome de Deus. Quando nós quebramos o primeiro, quebramos o segundo, nós não honramos o nome de Deus. E eu não falo somente de honrar o nome de Deus, você guardando a sua boca, de não falar o nome de Deus em vão. Porque hoje em dia, nós sabemos muito bem. Qual o time aqui de futebol de Blumenau? Vasco, é? Vasco, é? Não, eu não sei de futebol nada. Flamengo? Tá, preferido. O cara chutou a bola, pá, quase entrava no ângulo. Ai, meu Deus! Você sabe o que você está fazendo quando você está dizendo ai, meu Deus, por uma bola que quase entrou. Você está chamando o nome de Deus em vão. Não é para livrar você de um acidente automobilístico. Nós somos muito levianos muitas vezes, temos uma boca solta para chamar o nome de Deus em vão, e isso é pior do que um palavrão feio, cavernoso. Isso é um vício. Se chama o nome de Deus como se fosse uma interjeição. Ai, ui, né? Cuidado. Esse mandamento não é só para isso, mas é também para isso. Mas esse mandamento é para que o seu culto todo santifique o nome daquele que te chamou para ser santo, porque ele é santo. Santificar a Deus, separar ele das demais criaturas, então não tem lugar para homem dentro do culto, no sentido de ele ser chamar a atenção para si. Todos os elementos de culto têm que chamar a atenção para o nome santíssimo de Deus, e tem que ser honrado. Os sacramentos, as orações, a pregação, os cânticos, tudo tem que honrar o nome de Deus. E o quarto mandamento é o tempo de adoração. Todos os dias são santos, mas há um dia que Deus separou para santificar ao seu culto. Esse é o dia do Senhor. É o Shabat cristão,
o dia da ressurreição. Então, quando você pensa em um culto como um encontro pactual entre Deus e o seu povo, você vai se direcionar para as palavras do pacto, da aliança, e você vai ver assim os mandamentos como fundamento desse culto. Então, nesse culto não é um culto só de adultos. Esse culto é culto de crianças, não preciso falar, porque eu acredito que a igreja aqui entende sobre isso. É uma defraudação à aliança quando existe aquele tipo de sacramento moderno chamado culto infantil. Você separa suas crianças do culto e você leva as crianças para uma sala e até às vezes você tem uma boa instrução, mas o que é que você está ensinando à sua criança? Olhe, crianças, tem o povo de Deus, adulto, que adora ao Senhor de um modo, e vocês, separados dos seus pais, vai ter uma reuniãozinha com Deus separado do culto. Você quebra, tem vários mandamentos. O Senhor, quando fala a Joel, diz: olha, reúna todo o meu povo. E ele inclui, lá no capítulo 2 de Joel, as criancinhas de peito. Mas ele não entende, pastor, a linguagem. E quem disse que você entende tudo também? Eu estou falando aqui há um bom tempo, talvez você entenda. Né? Quer dizer, então, que você só é povo de Deus se entender? E o que é que dizer das pessoas que Deus disse: eu não vou dar a você a capacidade intelectiva? Você ser povo de Deus, nesse sentido pactual, não significa dizer que você vai ter a capacidade de entender tudo aquilo que vai rolar no culto. Mas você vai estar num ambiente espiritual, onde Deus estará trabalhando espiritualmente de modo profundo em todos, por meio da pregação, claro que Deus fala por entendimento, eu não estou negando isso, mas por suas ações espirituais. Você não sabe o que Deus faz com os nossos filhos no culto. Então os nossos filhos devem estar no culto não porque eles entendem ou não entendem, mas é porque ele é povo de Deus. Deus diz: eu quero os meus pequeninos comigo. Eles vão ser instruídos e educados a dizer assim: olha, Deus dizendo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Eita, o Senhor é meu Deus, Ele está me abençoando. Eu acho uma coisa linda. Eu estava dando aula sobre profissão de fé a um grupo de irmãos, e o comentarista da lição dizia o seguinte: quando você é bebê, Deus, Ele ativamente está agindo em você. E Ele coloca você frente a frente com Cristo quando é você bebê. E Ele explica: sua mãe leva você nos braços para dentro do culto. E lá no culto, Deus ele dispensa a você a sua graça e você nem entende. Você vai ouvindo isso. É lá no culto onde Deus ele te ensina a cantar os seus salmos. É lá no culto que Deus ele te leva a orar. É lá no culto que você vai estar climatizado, ambientado a essa realidade que você é parte do povo de Deus e não uma parte separada de Deus. Então esse sacramento moderno, culto infantil, deve ser algo que você deve, colocar para fora. E lembre-se, eu já falei desse ponto, né? As dificuldades dentro do culto têm a ver muito com as suas dificuldades de praticar o culto na casa. Certo? Ok? Um outro detalhe é que, será que o culto no Novo Testamento é menos pesado do que no Novo? Quer dizer, no Novo Testamento é menos pesado do que no Antigo? De modo algum. O que é que Hebreus capítulo 12, versículo 28 diz? O encontro pactual, agora, é muito mais terrível se profanado for, se negligenciado é. Hebreus capítulo 12, versículo 28. A partir do versículo 18, eu vou falar do 28 mais o 18.
O escritor aos Hebreus, ele vai falar que a nossa realidade hoje, depois de Cristo, é muito mais provada, na verdade a realidade é provada, do que a igreja no Antigo Testamento. Por quê? Ele diz: porque não chegastes ao monte palpável, acesso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Isso aí refere-se a quê? A gente leu lá em Deuteronômio capítulo 4, essas mesmas expressões, refere-se a quê? A Horebe, ao Sinai, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falassem mais. Lembra-se disso aqui? Quando estava lá aquela visão, parecia um vulcão, aí o povo clamou: Moisés, por favor, que Deus não nos fale assim, dessa forma. E a voz do profeta substituiu a voz tremenda de Deus. E agora Deus ia falar pela palavra. Porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocasse no monte, seria apedrejado ou passado com um dardo. Nada poderia tocar. Então veja a visão terrível que se imprimia ali. Tá. Numa aliança que não era perfeita, porque a completude chegaria em Cristo, não é? Organicamente. E que o escritor já falou que quem ferisse essa aliança era digno de morte, mas ele faz a comparação. Uma aliança firmada em sombras e em sangue de animais. Aí ele vai falar: imagine a aliança firmada no sangue de Cristo. O nosso culto hoje é muito mais tremendo do que o culto de Israel no Antigo Testamento, por causa da realidade de Cristo. A profanação do culto no Novo Testamento, consequentemente, é mais séria do que a profanação do culto no Antigo Testamento. O escritor aos Hebreus, ele vai fazer essa comparação. Imagine lá, naquela manifestação, quando Deus estava no Sinai, não poderia se tocar nem no monte, porque assim seriam destruídos. Na sombra acontecia isso. E imagine hoje as pessoas no culto acham que o culto do Novo Testamento é algo light, é algo que a gente pode colocar, o que o pastor acordou de manhã e disse: eu acho que eu recebi um revelamento aqui, eu vou trazer, revelamento é a palavra, né, que aspa, é um neologismo, revelamento aqui, eu vou colocar isso no culto, vem da minha imaginação, achando que agora em espírito e em verdade te adoramos, é uma abertura para que você faça o que está no seu espírito e não naquilo que está revelado nas Escrituras. O culto do Novo Testamento deve nos criar mais temor do que todo o povo de Deus no Monte Sinai, aos pés, vendo aquele tremendo ato de Deus, fazendo o terremoto acontecer, a trombeta soar, o fogo, a escuridão, os relâmpagos. No culto do Novo Testamento, pode ser que você não tenha todos esses efeitos especiais, mas é muito mais tremendo por causa de Jesus. E por isso, veja a exortação no versículo 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por
todas significa a remoção destas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Eu digo a você, meu irmão, quando você pensar no culto do Novo Testamento, não ache que você pode chegar aqui hoje e querer colocar o que vem na tua cabeça para assim adorar a Deus. Veja, e agora eu vou encerrar mesmo. Hebreus capítulo 10. Para nós vermos o quanto é sério o se apresentar a Deus nesse encontro pactual, especialmente no domingo. Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o 25. Nós vamos encerrar com isso. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Próxima. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Veja que ele está usando a linguagem do Antigo Testamento, dizendo ali é sombra. O santuário lá era sombra do verdadeiro santuário. O sacerdote lá era sombra do único supremo sacerdote Cristo. Tenham ousadia, vá. Aí ele diz: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Ou seja, ele está falando de tudo aquilo que o Senhor, ele já fez por nós, por seu Espírito, e simbolizou no seu santo batismo. Nós estamos chegando diante, nós somos chamados, vamos chegar de modo sincero, em verdadeira fé, e com convicção, baseado no Evangelho, com essas consciências purificadas, com a nossa vida santificada para poder servir a Deus, onde? No Santo dos Santos. Próximo. Retenhamos firmes a confissão de nossa esperança, porque é fiel o que prometeu. E todo tipo de sufoco que vocês estejam passando por causa de Jesus Cristo, mantenha firme a confissão que Ele é Deus Todo-Poderoso, maior do que os anjos, maior do que Moisés, maior do que os levitas, todo o sistema sacrificial, etc. Mantenha que esse Jesus de Nazaré é este Salvador prometido. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, a vida de comunhão. E continuando, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Aqui está falando sobre o dever pactual que nós temos de nos congregarmos para adorar. Veja o mandamento: não deixando nossa mútua congregação. Outra versão diz: não deixando de congregar. É claro que congregar é muito mais do que só estar no domingo, é uma vida, porque aqui o texto está dizendo, uma vida comunitária. Lembra a nossa vida comunitária de domingo a domingo, de nós vivemos a comunhão, de auto nos estimularmos, mais o congregar especial no dia do Senhor. Então esse negócio de você chegar e dizer assim: hoje no domingo eu não vou para a igreja não, hoje eu vou lavar meu carro, hoje eu vou cortar minha grama, hoje eu vou à praia, hoje eu não sei o que. O que é que você está fazendo? Um culto muito mais tremendo, um culto muito mais que deve ser muito mais santificado, um culto onde a gente aproveita e prova a realidade. Quando você se apresenta no culto, você não está indo a Jerusalém antiga, você está indo diretamente
ao santuário de Deus, e você não está somente ali numa reuniãozinha, mas Deus em Cristo está te colocando na presença dele, no Santo dos Santos, por meio de Jesus. Então veja como é que eu posso, como povo da aliança, no domingo, dia do Senhor especialmente, dizer: eu não quero estar no Santo dos Santos com o Senhor, e outras coisas mais importantes tenho eu a fazer. Vocês estão entendendo como é sério isso, irmãos? E eu espero que esse entendimento pactual do que seja o culto transforme a sua vida e a sua perspectiva para amanhã e para os demais dias do Senhor e para os cultos ao Senhor que virão. Que vocês possam estar estimulando seus pastores a manterem suas posições firmes para que o culto nesta igreja seja o que deve ser: um encontro pactual entre Deus e o seu povo. Amém.